queridos amigos e amigas. Meu nome é Denise Duarte e vamos juntos, a partir de agora, conversarmos sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre nós mesmos. O tema desse nosso trabalho é Só Falta o Homem Mudar. Que coisa! Por que nós vamos conversar sobre isso? Só falta eu me mudar? Me mudar em quê? O que eu preciso me modificar? Quais são as minhas dificuldades? E para nós conversarmos sobre esse tema, só falta o homem mudar, vamos fazer um breve passeio na nossa história, voltando lá na época do nosso Senhor Jesus. Como é que era a sociedade naquela ocasião? E nós temos ali a elite daquela sociedade, os escribas, os doutores da lei, que interpretavam e ensinavam a lei de Moisés para o povo. Tinha também naquela elite os fariseus, nossa, muito orgulhosos, envaidecidos do próprio saber, pseudo-sábios, eles se achavam muito inteligentes, cheios de proselitismo, e eles se colocavam como muito virtuosos, mas só tinham as virtudes na aparência. Os fariseus, eles usavam a religião para atenderem seus próprios interesses e faziam das suas interpretações artigos de dogma. Eles, tristemente, eles iludiam o povo que os tinham como criaturas santas. Tanto os escribas como os fariseus, eles discutiam entre si por quimeras, por questiúnculas, sempre voltados para o exterior e despreocupados, na verdade, com a moral, com a essência. Eles eram avessos às ideias renovadoras e, logicamente, eles viram em Jesus um inimigo que precisava ser combatido. Certamente, Jesus, portanto, reprovava o comportamento dos escribas e dos fariseus, porque Jesus veio para nos ensinar a edificarmos o reino de Deus no nosso coração. Jesus veio nos mostrar que somos todos irmãos, todos filhos de Deus. Jesus veio nos ensinar o caminho da humildade, da simplicidade, do amor ao próximo. E, logicamente, escribas e fariseus, eles eram muito severos. Se Jesus enaltecia a lei do amor, para eles continuava o olho por olho, o dente por dente. E como eles se julgavam melhores do que os demais, eles não queriam saber do o outro ser igual a mim. Então, logicamente, os ensinamentos de Jesus, a moral do Evangelho, caminhava na contramão dos interesses desses corações, escribas e fariseus. E por isso, Jesus reprovava o comportamento desses corações. Mas também lá naquela época, não tinha os demais membros daquela sociedade. Haviam os saduceus muito sensuais. Eles valorizavam o poder mais dos sentidos físicos. Podemos dizer que são os materialistas da nossa época. Tinham também os essênios, de bons costumes, bom caráter. Eles ensinavam o amor a Deus, o amor ao próximo. Tinham os nazarenos, que faziam votos de abstinência do sexo, da bebida. Eles mantinham a cabeleira. E os judeus, eles vieram a chamar depois os primeiros cristãos de nazarenos. Também havia lá naquela sociedade os saduceus, os publicanos. Saduceus, nós já falamos, esses corações extremamente ligados aos sentidos físicos, mas também havia ali os publicanos, os cobradores de impostos. Eles arrecadavam as taxas públicas do governo. E tinham também os terapeutas, os curadores, que eram os médicos naquela ocasião. Mas naquela sociedade também estavam lá os desprezados, os considerados gentes de má vida. E nesses estavam os samaritanos. Eles
só aceitavam o Pentateuco da lei de Moisés e rejeitaram os demais livros que foram anexados posteriormente à lei de Moisés. E é por isso que os judeus ortodoxos os tinham como heréticos. Mas também eram mal vistos naquela sociedade os deficientes físicos, os doentes, principalmente os leprosos. Eles não tinham espaço na sociedade, precisavam ficar afastados, até mesmo dos familiares, no Vale dos Leprosos. Os doentes, os pobres, as prostitutas. Nossa, todos eles eram deixados de lado naquela sociedade, à margem. E também os pescadores. Inclusive, Jesus, que vivia ali na Galileia, e eles desprezavam o que pode vir de bom da Galileia, desse povo, né? Então, a sociedade naquela ocasião era assim, muito preconceituosa, cheia de grandes dificuldades, problemas de relacionamento, mas parece até que nós estamos falando dos nossos dias atuais. Não é verdade? Pois é, o mundo atual, ele ainda continua sendo um campo de batalha das ideias. O tempo passou, o cenário se modificou, só falta o homem mudar. É verdade. Mudaram os títulos, mudaram os nomes. Agora não estão mais aí os escribas e os fariseus, porém, os religiosos, os políticos, os poderosos, os governantes, continuam ainda com seus olhares para as suas próprias necessidades. Só pensam neles mesmos. E o certo é que os sofridos de ontem continuam sofrendo nos dias atuais. Ah, Denise, não, mudou muito. Nós temos agora as ONGs, nós temos os direitos do cidadão, sim, é verdade. A nossa lei, ela tabela, na teoria, quantas leis bonitas, mas na prática, haja visto, coitado dos filhos dos pobres, pais que não têm condições de colocarem seus filhos em colégios privados, particulares, as crianças sofrem com a educação de péssima qualidade nas escolas públicas. Muitos vão para a aula e logo voltam para casa, porque não tem professor, porque não tem aula. O ambiente é inóspito para o processo de educação, padecem de calor, porque não tem o ar-condicionado, e por outras dificuldades também. Pois é. E o que falar daqueles que não têm um plano de saúde e ficam naquelas filas quilométricas nos hospitais públicos para serem atendidos? E quantos corações vivem sofrendo, adoentados, e cada vez a doença vai avançando mais, porque não conseguem ser medicados adequadamente. E o que falar daqueles nossos irmãos que ainda vivem em lugares que nem sequer saneamento básico há? Meu Deus, século XXI, e ainda há pessoas que residem em lugares que não têm o saneamento básico. Nós temos um contato direto com uma amiga e ela ainda vive num local que não tem o saneamento básico. E quando ela chega em nossa casa, ela bebe com uma satisfação enorme a água da bica. E nós falamos para ela assim, poxa vida, bebe da água filtrada. E sabe o que ela nos diz? Denise, água filtrada para mim é um luxo. Eu estou muito feliz com a água da tua bica, porque é uma água limpinha. A água nossa lá é um barro. E nós temos que ir lá no poço pegar água. Não tem saneamento básico. Que tristeza. E é uma pessoa que mora no estado do Rio de Janeiro. Pois é. Então, vejamos
que na teoria, nossa, quanta coisa bela já aconteceu, mas no nosso dia a dia nós ainda nos deparamos com os miseráveis pelas ruas. Os nossos governantes, nossos políticos, nossos religiosos ainda pensam apenas nos seus próprios interesses, infelizmente. Então, o mundo atual ainda é um campo de batalha de ideias, de interesses inferiores, porque o cenário com certeza se modificou, porque o tempo passou, mas nos mostra claramente que só falta o homem mudar. E quando nós falamos homem, certamente nós estamos nos referindo à humanidade, todos nós. Por isso, a desgraça real está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, versículo 17. Não, me desculpa, capítulo 5, versículo 24, e vai ter para nós um ensinamento. A verdadeira desgraça está muito mais nas consequências de um fato do que no próprio fato. Examinemos cautelosamente esta orientação. Na verdade, a verdadeira desgraça, ela está muito mais nas consequências de um fato do que no próprio fato. Por isso, ai dos orgulhosos, ai dos egoístas, que hoje só olham para seus próprios interesses e desprezam os demais corações, porque padecerão futuramente as consequências dos seus deslizes. Os que hoje sofrem, certamente há de ter uma razão justa dentro do amor do Pai, para que eles padeçam, provavelmente, reparação de erros do passado, que é desta experiência, que é de experiências transactas. Mas ai dos escandalosos que, nesse momento, estão se acompliciando com o erro e terão que reparar no futuro, logicamente, o mau uso do seu livre-arbítrio. Infelicidade, portanto, está na vã agitação, na louca correria, no gasto desnecessário de energias, na promiscuidade, na agressividade, na concupiscência, o alimento diário dos vícios, das paixões inferiores. São todos caminhos que vão levar, com certeza, às desilusões. Infelicidade, portanto, é a falsa felicidade de um prazer por um momento, que depois compromete toda uma experiência encarnatória, em muitas ocasiões. Mendigos da luz são, portanto, aqueles bem ensinados por Jesus. Está no Evangelho de Marcos, capítulo é o 7, e o versículo também é o 7. Quando Jesus fala, em vão me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos dos homens. Olhem a afirmativa do nosso Senhor Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 7. Em vão me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Significa dizer que se usam do nome do nosso Senhor Jesus, falam como se estivessem falando a verdade do Evangelho, mas, na verdade, interpretações dos homens, olhares do mundo, e não são os ensinamentos reais do nosso Senhor Jesus. Por isso, Jesus fala, em vão me honram na aparência, mas ensinam doutrinas, mas não é o meu evangelho, mas são mandamentos dos homens. E quantos se utilizam do nome de nosso Senhor Jesus para os interesses do mundo, para conseguirem um objetivo mundano.
acompliciamento com erro, que terão que responder futuramente. Por isso, felizes, afortunados são os humildes e são também os sofredores. Jesus falou, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos. Sim, é verdade. Porque esses confiam no Criador e depositam as suas esperanças, logicamente, em Deus no futuro, no amanhã. Porque o que eles vão esperar dos homens? Os homens não têm olhar para eles, só enxergam os seus próprios interesses. Isso é tão verdade que quando você passa, por exemplo, numa dessas filas de hospitais, vêm as pessoas ali padecendo para serem socorridas e sabem o que elas falam. Se Deus quiser, eu hei de ser atendida. Se Deus quiser, eu hei de ficar curada. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Sempre as esperanças no Criador. Porque sabem que os homens, eles estão ali, mas não estão cumprindo com seus deveres, com as suas obrigações, porque desprezam a dor, a doença, a carência do outro. Agora, se tivessem condições financeiras e se tivessem um plano de saúde, provavelmente teriam um atendimento melhor. Esta ainda é a sociedade dos dias atuais. Por isso, Jesus falou, ainda mendigos da luz me honram, e vão me honrar ensinando doutrinas que são mandamentos dos homens. Felizes são esses que depositam suas esperanças no Criador e confiam nesse amanhã mais feliz. A essência da felicidade, a essência da perfeição, está toda alicerçada, calcada, embasada na humildade e na caridade. Daí Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, e o versículo é o 13. Jesus nos ensina: nenhum servo pode servir a dois senhores. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Mas é óbvio. Quais são os problemas dos orgulhosos, dos egoístas, dos poderosos? Os problemas é que, como eles têm olhares para os interesses do mundo, eles dizem que servem a Deus, ao Criador, mas não abrem mão dos interesses e das glórias do mundo. Eis aí a dificuldade. Mas Jesus, ele é claro no ensinamento: nenhum servo pode servir a dois senhores. Para nós atendermos ao Criador, para nós vivermos dentro das leis divinas, nós vamos ter que, em muitas ocasiões, na maioria das ocasiões, silenciarmos os nossos próprios interesses egoístas, as nossas próprias ambições, porque nós entendemos o direito do outro, porque nós entendemos que é dever nosso dar um silêncio a uma vontade exagerada de um prazer, por exemplo, para que não prejudiquemos ao outro, para que um outro seja beneficiado, e por aí vai. Por isso, nenhum servo pode servir a dois senhores. Os poderosos, os orgulhosos, os egoístas teimam em dizerem que servem a Deus, mas continuam com os olhares voltados para as glórias e para os prazeres do mundo. Só falta o homem mudar. O que importa nesse momento é olhar para dentro de nós, é o zelo próprio. Por isso, João, na sua segunda epístola, capítulo 8, ele vai nos ensinar
Olhai por vós mesmo, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebei o inteiro galardão. O que João está nos falando? Na segunda epístola, no capítulo 8. Olhai por vós mesmo. Não é o olhar para o outro, é o olhar para nós mesmos. Por que preciso me olhar? Para que não percais o vosso trabalho, mas que antes recebeis o inteiro galardão. Quer dizer que nós precisamos ter um olhar atencioso, criterioso para conosco, porque as oportunidades de trabalho estão aí. O momento é agora. E se nós perdemos as oportunidades, não receberemos, logicamente, o bem-estar vindouro, o galardão. Por isso, a assertiva de João não deixa margens a dúvidas. O momento é do zelo próprio. O trabalho, nesse momento, é de muita atenção para conosco mesmo. Olhar para a nossa intimidade, para cuidarmos do nosso próprio zelo. Porque nós não podemos perder mais tempo. Não podemos perder o trabalho da hora, para que venhamos a receber depois o galardão. Fiquemos em paz com a nossa própria consciência, satisfeitos pelas oportunidades recebidas e bem aproveitadas. Sendo assim, orientação segura para a felicidade. Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos. O item é o 10. E o ensinamento. Em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser santificada, purificada pela presença de Deus. O ensinamento é profundo e belo demais. E é um roteiro firme para que nós realmente modifiquemos a nós mesmos nesse zelo próprio, para que não percamos o trabalho do momento e recebamos no futuro o inteiro galardão. Voltando, Evangelho, capítulo 17, o item é 10. Em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser santificada, purificada pela presença de Deus. Significa dizer que nós devemos olhar, vigiar, cuidar de nossos pensamentos, de nossas falas, de nossas vibrações, de nossas emoções, de nossas atitudes, de nossos comportamentos. Porque tudo que nós pensarmos, tudo que venhamos a falar, tudo que venhamos a realizar, tudo, absolutamente tudo. Que em tudo nós remontemos a fonte de todas as coisas. Que em tudo nós remontemos ao Criador. Pensemos no Pai. Para quê? Para que nenhuma de nossas ações, para que nenhum de nossos pensamentos, para que nenhuma de nossas emoções, para que nenhum sentimento deixe de ser santificado, purificado pela presença de Deus. Pensar, vibrar, sentir e servir ao amor. Se nós ainda não conseguimos, em tempo integral, permanecermos fielmente, dando mostras de santificação ao Criador, mas cabe-nos na luta pelo nosso próprio zelo. À medida que tivermos um pensamento negativo, imediatamente sobrepô-lo por um pensamento elevado. Se nós pensarmos em algo que vier prejudicar a nós mesmos, ao nosso próximo,
faremos antes de realizarmos, para que realmente consigamos dar mostras de luta, de esforço para o nosso crescimento espiritual, santificação, espiritualização, luta, porque nós precisamos nos modificar. Esse estudo é para mostrar que o tempo vai passando. O ontem já ficou para trás e não volta mais. Ficaram agora as experiências, nos sinalizando ensinamentos. O que está feito, está feito. O futuro está sendo construído agora. Precisamos verdadeiramente um olhar muito carinhoso e atencioso para conosco. Deixemos o outro, não temos forças, não temos poderes, não temos condições de modificarmos os vícios, as imperfeições de quem quer que seja. Não temos. Nem Jesus fez isso. Cada um se modifica no seu despertar de amadurecimento espiritual, no entendimento dos seus próprios erros e luta por se corrigir. Mas a proposta desse estudo é mostrar que a humanidade, nós, poderíamos já estarmos num momento de mais felicidade. Poderíamos ser mais afortunados. E se ainda padecemos, é porque nós teimamos mesmo, como somos teimosos. Porque nós sabemos o caminho, mas teimamos por não seguir as orientações de Jesus. Porque nós sabemos que precisamos perdoar, mas ainda alimentamos ódio, porque ainda falamos daquilo que as pessoas nos machucaram. Para que isso? Porque nós sabemos que é pela humildade, que é pela caridade, mas na hora de trilharmos o caminho da humildade, cadê a disposição? E lá vem a presunção, e lá vem a vaidade. E por isso, continuamos nos padecimentos. Não dá mais. Precisamos modificar a nós mesmos. Só falta o homem mudar. Só falta a humanidade se modificar. O tempo passa. O cenário muda a cada momento. Mas e a humanidade? E seus pensamentos? E as suas atitudes? E as suas falas? E os seus comportamentos? Não vamos falar aqui de teoria. Nós estamos falando aqui de vivência. Vivência da moral, vivência da fraternidade, vivência da humildade, vivência da caridade. Por isso, só falta o homem mudar. E nos empenhemos com muito amor por nós mesmos, com muita consciência, olhando as nossas defecções e lutando arduamente, com zelo próprio, para que não percamos as oportunidades de trabalho que chegarão pelas provas e desafios da vida, e para que no futuro recebamos o inteiro galardão. Que Jesus, nosso Mestre Divino, cresça dentro de nós. Que consigamos mudar atitudes, comportamentos, iniciando pelas mudanças dos pensamentos. E para que em tudo que nós venhamos a falar e a realizar, que o Criador venha à tona na nossa tela mental e que consigamos, assim, santificarmos e purificarmos nossas atitudes e nossas ações. Vamos mudar. Este é o momento do zelo próprio. Só falta o homem mudar. Vamos para o trabalho. Que assim seja, graças a Deus.